Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre organizações sociais. Os senhores sabem quais são as 4 principais falhas nas contratações de organizações sociais? A primeira decorre da redação da lei. E diria para os senhores que não tem sido notada pelos tribunais de contas, pelos órgãos de controle interno. É o prazo de 90 dias para apresentação do regulamento de compras e contratações e o plano de cargos e salários, né? Que tem que estar previsto no regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração. Então o que acontece? Geralmente quando se faz um processo de seleção de organizações sociais, existe um prazo de mobilização. Esse prazo geralmente é de até 90 ou 120 dias. E o que geralmente se vê? São feitas contratações de serviços, fornecimentos de bens e de pessoal ao atropelo, sem um regulamento prévio. Então, geralmente, esse problema inicial, ele gera efeitos durante toda a execução do contrato de gestão. Então, a primeira dica seria, vamos alterar a lei de organizações sociais, ou os estados e municípios que têm a sua lei própria, vamos alterá-la para quê? Ou, no plano de trabalho que tem que ser oferecido na contratação, na seleção da OS, já vem previsto como que vão ser feitas as compras, contratações e as admissões de pessoal, ou é obrigatório já na seleção as OS que participarem apresentarem o seu regulamento de compras e contratações e já o plano de cargos e salários do pessoal, ok? Aí já desde o início se começa a contratação e admissão com algo definido. A segunda questão, também pouco percebida pelos órgãos de controle até hoje, são os atrasos nos aportes de recursos a cargo do poder público. Ora, toda contratação ela está baseada num plano de trabalho. Esse plano de trabalho me dá o conjunto de ações que terão que ser executadas no contrato de gestão, os insumos que deverão ser alocados e, importante, quais os recursos de custeio e investimento, isso de uma forma consolidada para eu calcular qual é o aporte mensal de recursos pelo governo estadual, municipal ou da União, etc., quem estiver contratando a organização social. E geralmente ocorre atraso no repasse dos recursos para as organizações sociais. Isso é um grande problema, porque começa a atrasar pagamento com fornecedor, começa a atrasar pagamento do pessoal, começa a gerar um déficit de caixa para a organização social, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, não tem reserva financeira. Então esse eu diria que é o segundo maior problema, são os atrasos de aporte de recursos pelo poder público. O terceiro maior problema é a fiscalização omissa e tardia, e às vezes deficiente. Por quê? Não adianta os órgãos de controle fazerem aquela fiscalização das organizações sociais na prestação de contas, ou seja, após a prestação de contas, eles checam os documentos e vão analisar o que foi contratado, às vezes com preço superfaturado, às vezes não foi contratado, às vezes não se atingiu uma meta. Essa fiscalização, ela tem que ser concomitante, ou se não for concomitante, num espaço e com uma proximidade muito grande na execução das atividades diárias. Isso é importantíssimo. E a última questão, diria para os senhores, é a escolha de planos de trabalho deficientes. Plano de trabalho o que é? Nada mais é que uma espécie de um projeto básico de uma contratação. Ali se descreve tudo que está sendo planejado para ser executado durante o contrato de gestão. Se esse plano de trabalho é deficiente, a minha execução de contrato vai ser deficiente. Então, esses são os 4 pontos principais que, se atentarem e melhorarem, não tenho dúvida que os contratos de gestão serão muito melhor executados no Brasil todo. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigado.